Olá pessoal, meu nome é Mauro. Eu vou apresentar aqui, por meio desse vídeo, um trabalho de história da música, né? O tema desse trabalho é História da Música Medieval, né? Eu vou falar sobre o contexto musical daquela época, né? E o público que eu pretendo atingir por aqui são estudantes de História da Música, e claro, a quem interessar. Então, inicialmente, é importante deixar claro que com a queda do Império Romano, nós tivemos a Idade Média. A Idade Média, por sua vez, dividida em 4 períodos. A primeira Idade Média, a Idade Média Alta, Idade Média Central e, finalmente, a Baixa Idade Média, né? Que, por volta do século XIX, se encerra com a vinda aí do período renascentista, ou renascentismo humanista. Então, eu vou contextualizar vocês sobre a música daquela época, que era uma música totalmente voltada ao teocentrismo, toda a esfera cultural mais elevada, né, os cultos nobres e tal naquela época, eles tinham a música como algo que os levavam à presença de Deus, de um Deus único, como sendo o centro de tudo, e aí já tinha a influência da igreja, claro, que era responsável pela proteção espiritual, orientação espiritual dos nobres, né, dos cultos daquela época, né? Mas apesar de tudo isso, tinha também pessoas que executavam outro tipo de música, que eles chamam ou chamavam de música mundana, música profana. Eram os trovadores, músicos, musicistas e tal. Andavam ali de feudo em feudo, de cidade em cidade, província em província, levando músicas, notícias, acontecimentos, fatos, né, através da música mesmo. Né? Por exemplo, aqui hoje a gente tem os repentistas, né, na região Nordeste, que pegam situações que ocorrem e eles fazem ali as canções, o trabalho deles, né, usando ali aquela estética, usando as características, né, do repente, e difundem aquelas notícias e tal. Era exatamente o que, pelos estudos, né, pelos fragmentos que a gente tem, pelos resíduos que a gente tem como comprovação, era o que os trovadores, os músicos na época também faziam, né? Eu citei um exemplo da região Nordeste, mas na região Sul, Sudeste, Centro-Oeste tem também a música caipira, que tem característica bem parecida. Então, a música da igreja era uma música bem mais organizada, né? Por sua vez, era bem mais organizada. E naquela época, ocorria uma grande mudança no meio musical. A música, ela passava a possuir características exclusivamente vocal, né? Contudo, o que é que ocorria? Elementos foram retirados, né, da música naquela época. Por exemplo, elementos rítmicos, instrumentais, tudo isso foi retirado e passou-se a trabalhar a música de uma forma linear, mais reta e tal. Eu falo disso daqui a pouquinho. Então entendia-se que esses elementos, né, ritmo, instrumentos e tal, levava as pessoas àquela música que eu falei anteriormente dos trovadores, trabalhada nas festas, orgias, a música do paganismo e tal. Então, a igreja não aceitava que essa mesma música fosse trabalhada, né, nos ambientes eclesiásticos, enfim, a ideia era outra, né? A ideia da igreja era justamente criar uma atmosfera celeste, uma atmosfera nostálgica, solene, um ambiente de concentração propício, claro, à realização, ou o ambiente ideal para a realização das cerimônias religiosas, né? Então, na Idade Média, a música era pensada para um homem como um ser subserviente, né, na fé, totalmente subserviente na fé, e claro, com base na crença e no temor a Deus. Então, a música, como eu disse, ela era monota, ela era linear, né, era o canto-chão, um tipo de música que você começava ali do grave, subia até uma região mais aguda, mas você sempre terminava numa região totalmente confortável, né? Que na época chamava-se de finales, tem uma nota chamada finales, e geralmente ali terminava as músicas, a parte que se respondia amém sempre era mais grave, e até hoje tem isso, o amém é respondido numa região bem mais confortável, né? Pois bem, isso era na Europa como um todo, sobretudo a Europa Ocidental. Já na Europa Oriental, né, naquela partezinha mais oriental da Europa, tinha uma influência muito grande da música oriental. Então, geograficamente, tinha uma distância enorme, né, dos feudos da Europa Oriental para a Europa Ocidental e tal. Contudo, né, com isso, as características da música oriental eram muito fortes na Europa Oriental, né? Então notava-se a característica, essa característica muito forte, como elementos da música oriental, estética da música oriental, né? Já na Europa, aspectos, por exemplo, da cultura grega helenística, que era muito forte naquela região, então era muita influência, sobretudo nas artes, e com a música não era diferente. Com tudo isso, tem o surgimento aí de Santo Ambrósio, que era o bispo de Milão,
né, grande músico e organizou muita coisa da música naquela época. E o que é que ele fez? Ele introduziu a antifonia, né, que era uma característica dessa influência, ele introduziu na música da Europa daquela época. Como é que isso acontecia na prática, né? O solista, ele cantava aquela música monótona, né, que eu falei antes, mas aí já tinha uma resposta das pessoas, né? E é o responsório que você tem até hoje. O solista ou o sacerdote cantava uma parte e as pessoas respondiam outra parte. E, né, isso era a antifonia. Já começava a ter um trabalho diferenciado ali. Entre muitos outros trabalhos, né, diferenciados de Ambrósio na música, eu sugiro até que façam um estudo sobre Santo Ambrósio, né, o bispo de Milão, na música. Tem muita coisa dele. Mas aí nós temos ainda hinos estróficos organizados por ele, né, por Santo Ambrósio, com os tons ou modos ambrosianos. Esses modos ou tons eram protos, deuteros, tritos e o tetrardos, que posteriormente foram rebatizados e a gente conhece até hoje como dórico, frígio, lídio e o mixolídio. Então, com o tempo, houve o surgimento de São Gregório, depois já, claro, muito depois, de Santo Ambrósio. Santo Ambrósio foi por volta do século IV, né? Então, posteriormente, surge São Gregório, que organizou todo aquele material deixado por Ambrósio e difundiu toda a música deixada por Ambrósio, refez todo o trabalho, né? Levando exatamente a ideia de Ambrósio a todo o feudo, toda a província, toda a região que ele pôde fazer o trabalho. E transmitia exatamente aquilo que Ambrósio queria transmitir, né? Uma música que transmitisse a emoção, uma mensagem mística simbolizada ali, né, nos textos litúrgicos por meio, né, do canto no uníssono, que representava a unidade da igreja, né? Então, assim, foi um novo tipo de canto, havia muito simbolismo naquela época, todas as províncias, feudos, lugares que foi possível, Gregório levou a música de Ambrósio e com isso todo esse contexto, né, do canto-chão, essa música toda, ficou conhecida como canto gregoriano. Né? O canto porque não tinha influência de instrumentos, né? Dispensava os instrumentos, e era uma música trabalhada realmente apenas com a voz. O canto gregoriano tem duas situações que eu vou passar agora bem rapidinho para finalizar. Uma é a classificação do canto gregoriano, que se divide em 3 partes. Primeiro, porque os textos eram bíblicos, né? E alguns não bíblicos, porém da igreja. O segundo ponto, os coros, né? Haviam às vezes alternância, né? Na antifonia, como a gente já falou aqui, né? No responsorial, o solista ele fazia ali, né, a parte e a assembleia, né, respondia em parte, e tinha o direto onde não tinha alternância, né? O solista, né, por vezes ou muitas vezes o sacerdote, ele cantava ali sem alternância alguma. E o terceiro ponto é que essa letra toda era baseada em nota silábica. Tem 2 formas de a gente entender as sílabas. Quando a gente fala em nota silábica, a gente fala o seguinte, uma nota em cada sílaba. Isso era um tipo de música, do silábico. E tinha outra forma de se fazer, que era o melismático. No canto melismático, na forma melismática, eram várias notas trabalhadas por sílabas. Tá? Então, essa aí está dentro do terceiro ponto, né, dessa característica do canto gregoriano. E, finalmente, tem 2 representações simbólicas muito importantes que, para finalizar, eu preciso passar aqui. Uma é que essa música era cantada em uníssono, como eu já falei, representava a unidade da igreja, né? Isso é uma coisa importante para deixar claro aqui. E outro ponto é que os modos utilizados, né, para a criação das melodias eram apresentados aí, eles apresentavam tensões sonoras partindo do grave para o agudo, né? Representava, portanto, a necessidade do homem subir a Deus, buscar a Deus, né? Encontrar, procurar o Altíssimo. Porém, claro, com o finalis, como eu já disse anteriormente, né? Encerrava ali, sempre numa região bem confortável. Por exemplo, o Amém sempre é cantado até hoje nessa região bastante confortável. Então é isso, pessoal. O canto gregoriano ele dispensava, né, a ausência de acompanhamentos. Era antes o canto-chão, né, que queria dizer cantos planos, né, em latim, mas
houve todo esse trabalho feito aí por Ambrósio inicialmente e posteriormente por São Gregório, ou Gregório, por isso o canto gregoriano. Tem muito mais coisas sobre a música daquela época, muita coisa boa, coisa importante que eu posso falar, mas fica para uma outra oportunidade, porque por aqui meu tempo acabou. No mais é isso, só agradecer. Até mais.